Operações em bolsas de valores, agora, das medidas propostas, né? Em primeiro lugar, como é hoje? Hoje, a apuração é mensal. Ela vai passar a ser uma apuração trimestral. O que significa isso? Significa que, por exemplo, nas operações de bolsa de valores, como todos sabem, lá no campo lá do cálculo da renda variável, nós temos o cálculo todo mês para se fazer, para verificar, então, o montante de ganhos e perdas, saber o resultado líquido que é colocado e proceder, então, à sua tributação. Ela passa a ser trimestral. Então, com esse prazo alongado, nós temos uma melhoria da capacidade financeira daquele que tem, eventualmente, valor a ser tributado, né? E tem que fazer esse cálculo desse cômputo 4 vezes ao ano, ao invés de fazer 12 vezes nesse período, né? E muito importante a questão das alíquotas. Hoje, nós temos diferenças de alíquotas dependendo do título a ser negociado em bolsa de valores. Então, na venda de ações, nós temos no mercado à vista, a termo de opções e de futuros, a aplicação do percentual de 15%. Já para o day trade e cotas de fundo de investimento imobiliários, chamados FI, nós temos uma tributação de 20%. Isso faz com que haja essa diferenciação, e isso está sendo resolvido, de modo que nós tenhamos 15% para todos esses títulos operados, então, e essas operações de títulos em bolsa, né? De modo que nós tenhamos, então, esse percentual de 15% para todos. Isso faz com que nós tenhamos, diferentemente do que há hoje, que as operações são comparadas, os ganhos e perdas são comparadas entre operações que possuem a mesma alíquota, nós vamos passar a ter essa possibilidade de compensação de modo global, ou seja, que todas essas compensações possam ser efetivadas conjuntamente. Isso propicia que eventualmente, o contribuinte possa compensar essas perdas no mercado com uma natureza do investimento com uma natureza do outro investimento, de modo que ele possa estruturar as suas operações de maneira mais racional e tendo mais opções nesse leque, né? Então, essa simplificação facilita, então, o acesso ao mercado e traz mais segurança para que esses mais brasileiros possam investir no nosso mercado de ações. Próximo, por favor. Ativos de renda fixa, são aqueles ativos, né, títulos, por exemplo, do Tesouro Direto, certificado de depósito bancário, né, que nós temos a aplicação que já há um rendimento pré ou pós-fixado, que não é variável, né, ele tem lá a sua relação lá com determinado rendimento vinculado ao risco do papel e também à taxa de juros, né. Hoje, essa tributação desses títulos, ela está vinculada ao prazo de aplicação. Então, nós saímos com uma alíquota de 22,5% no prazo de até 180 dias, depois ela vai sendo reduzida paulatinamente. Num ano, após 6 meses, nós temos a alíquota de 20%, e depois, entre 1 ano e meio e 2 anos, ela baixa 17,5%, só atingindo a alíquota de 15% acima de 2 anos na contagem civil. Então, o que está sendo feito? Está sendo colocado uma alíquota de 15%, ou seja, unificando as alíquotas, e essa alíquota é a alíquota mais baixa sobre o mercado, então é a alíquota de 15%, e acaba o escalonamento em função dessa duração da aplicação. Porque entendemos que não é a tributação que faz com que não pode induzir, pelo efeito da neutralidade, não pode induzir a aplicação ou o tempo de aplicação do investidor. O investidor tem que ter em consonância a natureza e prazo de duração do título, eventual deságio na venda antecipada, sendo que ele tem vencimento com prazo de longo prazo, mais longo prazo, e efetivamente a alíquota tem que ser neutra nesse processo todo. Então, a alíquota sendo neutra de 15%, faz com que as pessoas que, por exemplo, mais precisem desse dinheiro, que tenham possibilidade apenas em curto prazo de espaço de tempo, elas possam deixar esse dinheiro aplicado, não sejam prejudicadas.
enquanto outras pessoas que hoje têm condição de deixar um dinheiro parado 2, 3, 4, 5 anos, hoje estão sendo beneficiadas em detrimento dessas outras pessoas que têm que ter um giro maior na retirada de recursos para a sua subsistência. Adiante, por favor. Bom, aqui a questão dos fundos abertos, tributação dos fundos abertos, né? Em primeiro lugar, a alíquota única de 15%, acabando com o escalonamento. Então, já é importante aplicação também para esse tipo de aplicação em fundos, né? Fundos são comunhões, é uma comunhão de recursos que são aplicados. Eles podem ser abertos ou fechados. Então, como os senhores sabem, se eles são abertos, é livre o ingresso e a saída do fundo. São aqueles fundos mais populares que a gente encontra aí em balcão, em bancos de investimento, em bancos comerciais, não é? Em que o investidor pode aplicar imediatamente e também pode sair. A regra hoje de tributação desses fundos é uma antecipação chamada come-cotas, que ocorre em 2 períodos, maio e novembro. Nesse caso, está se retirando o come-cotas de maio, para deixar só o come-cotas de novembro. Isso possibilita que o volume de recursos financeiros aplicados e, portanto, o valor do rendimento nesse período em que não há incidência do come-cotas de maio, por exemplo, faça com que esse valor seja atribuído, então, ao investimento, dando uma melhoria, então, no seu rendimento. E aí, em novembro, sim, a aplicação normal, anual, desse come-cotas, né? Essa aplicação tem uma regra de transição aí que determina a regra atual a ser aplicada até 31 de dezembro de 2021, porque as novas medidas vão ser aplicadas até 2022, sendo o projeto de lei aprovado nesse sentido, né? Então, do mesmo modo, a liberdade para o investidor entre entrar e sair sem pagar mais imposto por isso, tendo em vista que a alíquota é única, nesse caso também, de 15%. Pode passar? Bom, aqui a questão dos fundos fechados. Os fundos fechados são aqueles que são mais exclusivos, porque eles têm um regramento próprio para investidores qualificados, que permite, então, que uma vez fechado o fundo, com o ingresso dos seus cotistas, não haja mais a possibilidade de saída. O fundo é fechado e ele fica até o seu término, até a sua liquidação, né? Então, esse percentual hoje, que também é variável de 22,5% a 15%, ele passa a ter também o mesmo tratamento, 15%. Tá? E também, hoje, há uma distorção nesse tipo de fundo, dos investimentos chamados investidores qualificados, em que há poucos investidores e recursos bilionários nesses fundos, né? Em que, por uma sistemática e regra de tributação, ou seja, uma distorção na própria regra de tributação, faça com que eles não paguem nem a antecipação, porque ela não está prevista, e nem aguardem a realização final, lá praticamente, do fundo, com a sua amortização. E isso acaba acarretando um diferimento da tributação desses fundos. Tem fundos que fiquem aí 5, 10 anos sem pagar tributação. Então, o que se quer? Que exatamente esses fundos passem a pagar normalmente e passem, então, a ter o come-cotas, esse previsto para novembro, que passa a se fazer essa antecipação, então, anual, para que haja o regular pagamento de acordo com a mesma regra que está sendo aplicada para os fundos abertos, dando isonomia, dando justiça fiscal nesse caso, né? Além disso, adotando o critério, então, aí da progressividade aí do imposto, equiparando investidores que estão numa mesma situação, mas hoje estão diferenciados. Além disso, tendo em vista essa circunstância desse diferimento que foi colocado com planejamento tributário por parte desses fundos, está prevista a tributação do seu estoque, né? Esse estoque está sendo possibilitado, então, que haja o pagamento de uma taxa aí de 15% também sobre esse saldo, a partir de abril de 2022, e sobre esse saldo ainda a possibilidade de se fazer em janeiro, se fazer um pagamento com uma alíquota menor de 10% para incentivar, então, o investidor que quiser pagar num prazo menor, ele tem essa regra. Mas a regra geral é isso,
tratamento igual para todos os investidores. Além disso, nós temos nesse mesmo tópico os fundos de investimento em participações. Os fundos de investimento em participações são aqueles que operam, então, que fazem através da aquisição ou de fundos de ações, ou de debêntures, né? Pode voltar para o anterior, por gentileza, exatamente. E esse fundo de investimento em participações também tem um aspecto peculiar, que muitas vezes ele sofre, ou pelo menos tem uma qualificação pela Comissão de Valores Imobiliários, né, CVM, em que ele pode ser qualificado como fundo de investimento de participação na sua inteireza ou não, dependendo dos critérios que a CVM faz. Então, se ele não obedecer e não for qualificado por esses critérios para permanecer como fundo de investimento, ele tem que tributar como pessoa jurídica, como equivalente lá a uma holding. Então, ele vai ter que nesse caso, se deixa claro, que ele vai ter que tributar esse saldo que ele tem, que ele está utilizando hoje como tributação do fundo, do mesmo modo, 15% lá em maio, e com a possibilitação de pagar 10% desse valor, sendo que aí, a partir de 2022, ele passa a pagar como pessoa jurídica normal, pessoa jurídica que tem a sua natureza, objeto, como campo de objetos, investimentos, né? Investimentos em outras empresas, como holding, por exemplo. Pode passar, por gentileza? Fundos de investimento imobiliário, né? Os fundos de investimento imobiliário, nós temos o fim da isenção desses rendimentos tributos por pessoa física, tá? A partir de 2022. E por que razão está sendo adotada essa medida? Porque muitos dos valores investidos, que são praticamente no mercado imobiliário, né, em construções, em shoppings, em salas, em infraestrutura desse tipo de operação, estão hoje gerando rendimentos, por exemplo, de aluguéis, que, ao serem egressos do fundo, são isentos. E da pessoa física, se fossem rendimentos de aluguel pagos por pessoa física, teriam a tributação na tabela normal. Então, para que se crie essa isonomia, nós estamos retirando essa isenção aí para a pessoa física aplicadora, no caso dos seus rendimentos. Lembrando sempre que recebíveis, certificados de recebíveis imobiliários, letras de créditos imobiliários, a LCI, CRI, LCA, também certificado, letra de crédito agropecuário, também continuam isentas, continuam com o mesmo tratamento. Inclusive, o próprio fundo pode aplicar nesse papel que está isento também. Continuam isentos esses papéis, né? De outra forma, a tributação desses demais cotistas, quais sejam pessoas jurídicas, que hoje são tributados, os rendimentos caem de 20% para 15%. E também, no caso de pessoa física, ele vai pagar também 15% nessa distribuição de rendimentos, amortização e alienação de cotas. De modo que nós temos uma tributação uniforme para todos esses fundos, de modo que a gente possa dar um tratamento isonômico na medida da sua natureza.